E a gente volta falando da fibromialgia, que é uma doença reumatológica que acomete por volta de 3% da população brasileira, em sua maioria mulheres adultas, conforme dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia. E nesse mês de fevereiro, que está começando hoje, é realizada a campanha Fevereiro Roxo de combate à doença. E para falar mais sobre o assunto, eu vou conversar agora com o reumatologista Dr. Denison Silva. Dr. Denison, boa noite para o senhor. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Estado. Eu inicialmente queria saber do senhor quais são as causas dessa doença, que é uma doença ainda um pouco desconhecida, né? Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos os espectadores. De fato, ela é conhecida porque, na verdade, como ela não tem um exame laboratorial ou um exame de imagem que possa comprovar, ela acaba ficando no limbo entre uma doença que é neurológica, que é uma doença psíquica e que é uma doença reumatológica. Mas, na verdade, ela é diagnosticada toda vez que um paciente tem dor difusa. O que é que significa isso? Dor do lado direito e esquerdo do corpo, acima e abaixo do quadril, por mais do que 3 meses, associado a alguns sintomas que a gente chama de sintomas associados à dor, como dor de cabeça com frequência, dor de estômago com frequência, também chamada de gastrite nervosa, dor de intestino, em que o intestino distende, o abdômen distende, quando o paciente está mais nervoso, está mais ansioso. Isso tudo piorado toda vez que ele está mais ansioso ou está mais deprimido. Então, esses são os sintomas da fibromialgia e o diagnóstico é dado apenas quando esses sinais clínicos estão presentes e outras condições são descartadas. Eu gostaria que o senhor desse mais algumas explicações sobre essa doença e as recomendações que poderiam ser dadas agora pelo senhor aqui nessa entrevista. Exatamente. A fibromialgia, eu costumo dizer aos meus pacientes, Gilvan, que é o seguinte, é como se a gente tivesse plantado uma sementinha e essa semente é uma dor local que não foi adequadamente tratada. O sistema nervoso da gente é como se fosse uma massa de modelar. Se você trabalha determinada área muito bem trabalhada, essa área ela começa a funcionar demais. Então, é um indivíduo, portanto, que toca violão, quando ele vai pegar um outro instrumento, como violino ou teclado, ele vai ter mais facilidade com esse instrumento do que outro que nunca tocou nada. O indivíduo que sente dor e não trata adequadamente essa dor, o sistema nervoso ele vai se modificando de tal forma que os caminhos de dor vão ficando cada vez mais curtos e ele passa a sentir dor de forma mais fácil e às vezes por estímulos que não são dolorosos. E como eu expliquei, tudo isso porque quimicamente para o cérebro da gente, dor, ansiedade e depressão é a mesma coisa. Então, esse caminho de dor mais facilitado, que vem a partir de um trauma físico, químico e até psíquico, ele é contextualizado por um distúrbio ansioso ou distúrbio depressivo. Então, portanto, o indivíduo estressado, que dorme mal, que vive o tempo inteiro ansioso, esse paciente tem muito mais tendência a ter dor do que aquele que tem um comportamento mais controlado. Muita gente reclama que no momento, com essa pandemia aí, muita gente está ficando sem dormir, passa a madrugada todinha sem dormir. Tem alguma coisa a ver com essa doença ou não, doutor? Sim, totalmente, Gilvan, porque quem dorme mal tem dor. Não precisa ser fibromialgico, não. Qualquer um de nós que tiver uma noite mal dormida por qualquer motivo, então ficou estressado, ansioso, não conseguiu dormir a quantidade de horas suficiente ou não conseguiu aprofundar, quando acordar outro dia está todo dolorido, não importa se tem a doença ou não. No fibromialgico, em que o sistema nervoso já está preparado para sentir dor, isso é muito mais evidente. Então, o fibromialgico ele tem um sono considerado não restaurador, ou seja, ele dorme, às vezes até 6 a 8 horas, como é recomendado, mas não aprofunda o sono. E por não aprofundar o sono, ele acorda outro dia como se tivesse passado a noite toda trabalhando, fazendo esforço, e já acorda cansado. Isso faz com que o cérebro não restaure as suas conexões, ou seja, é como se o cérebro tivesse ficado ligado o tempo todo. Isso vai deixando o cérebro cada vez mais fragilizado nas suas funções, e dentre elas, a função que fica mais fragilizada quando o sono não é bom, é exatamente a percepção dolorosa. Então, dormir mal é igual a sentir dor. E se isso se tornar crônico, ou seja, a maior parte das noites não são bem dormidas, a dor também vira crônica. Tem alguma coisa a ver com a Covid-19, não, doutor? Tem tudo a ver com a Covid-19, com certeza. A Covid-19, como qualquer doença infecciosa, viral ou bacteriana, ela dispara, ou seja, ela provoca no corpo da gente reações inflamatórias. E tudo aquilo que inflama, quer seja por infecção, por um câncer, por um trauma,
uma cirurgia e eventualmente um pós-operatório, isso faz com que o sistema de percepção de dor também fique ligado. Então eu falei sobre ansiedade, falei sobre distúrbios comportamentais, mas outros estímulos fazem com que os caminhos de dor fiquem mais curtos. Então, um paciente infectado por uma doença viral que gera inflamação sistêmica, como a COVID-19, ele vai ter seus caminhos de dor facilitados, e essa dor tanto pode ser muscular, partes moles, né, músculo, tendão, isso é a fibromialgia, como também pode ter artrite, como pode ter inflamação articular. Então é muito comum que pacientes em pós-infecção viral, principalmente a chikungunya, que eu alerto sempre, é uma pandemia ou é uma epidemia tão ruim quanto a da Covid, apenas ficou em segundo plano. Principalmente a chikungunya, mas outras viroses também, como a Covid, podem desencadear sintomas reumáticos, inclusive a longo prazo, nos pacientes que se recuperaram da virose. Doutor Denison, por que atinge mais as mulheres? Gilvan, isso é interessante. Na verdade, não tem nenhuma relação com questão social ou questão de preconceito, mas o corpo da mulher, hormonal, do ponto de vista hormonal, ele tem caminhos de dor mais facilitados. Principalmente a parte dos hormônios, né? Enquanto a testosterona é um hormônio sexual masculino que facilita a hipertrofia muscular e conduz e faz com que a condução nervosa do estímulo doloroso seja de uma forma diferenciada, o estrogênio e a progesterona fazem isso, ou seja, fazem a condução do estímulo doloroso de forma mais fácil. E tem um problema ainda. Enquanto o homem mantém uma taxa de testosterona a maior parte da sua vida estável, a mulher flutua as taxas hormonais a cada 28, 30 dias, que é o ciclo menstrual. Essa flutuação hormonal, junto à facilitação da percepção dolorosa, faz com que, do ponto de vista realmente neurohormonal, as mulheres sejam mais predispostas a sentir dor crônica. Dor aguda não tem nenhuma relação, mas dor crônica sim. Por isso sim, nós temos 80% ainda dos pacientes portadores de fibromialgia sendo do sexo feminino. Qual o período do dia, doutor Denison, que aparece com mais frequência? Depende, Gilvan, de cada pessoa. A maior parte dos fibromialgicos tem a chamada rigidez matinal, ou seja, acorda o dia já meio enferrujado, travado. Mas diferente do paciente portador de artrose ou então de outro reumatismo, em que essa rigidez demora alguns minutos e às vezes até horas, na fibromialgia é questão de minutos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, é aquela primeira pisada no chão, como pisa, parece que tem prego no pé, mas aí logo 2, 3 minutos depois passa. Tem pessoas que é assim. Mas tem outros que, à medida que o dia vai passando, os estresses do dia a dia, a carga de trabalho, quando chega à noite, a tensão muscular gera um espasmo na musculatura, a musculatura fica dura, rígida por causa da tensão, e é nessa hora que a pessoa sente mais dor. Então, varia de cada paciente, de cada padrão comportamental. Doutor Denison, e com relação aos idosos? A fibromialgia é uma doença que prevalentemente pega mulheres, a maior parte das vezes, entre os 20 e 50 anos de idade. Então, não é que não tenha, mas habitualmente o paciente idoso fibromialgico é aquele que já na sua idade, entre os 20 e 50 anos, no caso das mulheres, um pouco mais nos homens, já vinha montando, ou seja, formando esses caminhos mais fáceis de dor, e quando ele chega na terceira idade, ele acaba apresentando essa facilitação de dor. E tem um detalhe principal: um dos principais motivos para um paciente ter dor muscular, além da ansiedade, é sarcopenia, que é o músculo fraco, que é o que acontece na maioria dos idosos. À medida que o tempo vai passando, a musculatura vai atrofiando, e a musculatura atrofiada, qualquer esforço físico gera um esforço que gera dor no músculo. Então, é possível sim que uma maior idade, um idoso que na sua maior idade não treina, não se reabilita, não faz atividade física, tenha maior predisposição a ter dor crônica, dor difusa, como a fibromialgia, sim. O senhor falou nos idosos, vamos agora para os mais jovens. A partir de que idade, mais ou menos, o pessoal começa a sentir essa doença, ter essa doença? Gilvan, qualquer idade. É claro que a gente coloca uma maior prevalência no indivíduo adulto, do adulto jovem até os 50 anos de idade, mas tem fibromialgia em criança também. Basta ver a quantidade de crianças hoje que, mesmo com 4, 5, 6 anos, já começam a apresentar sintomas de enxaqueca. Isso tem muito a ver com a carga de exigência que as crianças estão tendo hoje em dia, não apenas na escola ou exigência de outras atividades, mas os estímulos que são submetidos, televisão, internet, isso faz com que eles comecem a se cobrar de forma mais cedo. Essa cobrança, ela acaba gerando uma associação entre tensão muscular, postura, falta de exercício, muito tempo em casa, sentado, e mais a tensão emocional propriamente dito, e cada vez mais a gente está vendo crianças abaixo dos 12 anos de idade com fibromialgia, apesar de que não é a maioria, mas sim, a qualquer idade. Da criança, quando começa a ter consciência, até o idoso, qualquer idade é a idade para ter fibromialgia.
Tá bem, doutor Denison. Eu conversei com o médico reumatologista Denison Silva aqui no Jornal do Estado. Doutor Denison, muito obrigado pela sua entrevista. Uma boa noite para o senhor, viu? Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos os seus espectadores também. Obrigado.